Cara, adolescente só faz merda, né? Oi, Marceguinhos, eu sou a Lili, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje a gente vai falar de um filme BR, um filme teen, só que BR, gente. Hoje a gente vai falar sobre Confissões de uma Garota Excluída, que até semana passada eu jurava que o nome era Confissões de uma Adolescente Excluída. Que as pessoas me acolham por pena? Exatamente. É um filme original da Netflix que foi lançado em 2021, estrelado pela Clara Castanho. E tem o roteiro da Thalita Rebouças, né, que fez o mesmo livro com o mesmo nome. E a Thalita Rebouças, pra quem não conhece, adora fazer esses filmes e séries teens. Ela também fez Tudo por um Popstar, que eu tenho algumas opiniões polêmicas sobre esse filme. Mas agora, voltando pro filme, Confissões de uma Garota Excluída conta a história da Teanira, ou como a gente vai chamar ela ao longo do filme, a TT, que é estrelada pela Clara Castanho, como eu falei pra vocês. Ela mora na Barra da Tijuca e o pai dela perdeu o emprego, então eles tiveram que vender o apartamento e eles vão se mudar pra Copacabana pra ficarem na casa da avó da TT. E aí, gente, ela já começa narrando tudo isso pra gente logo no começo do filme, e aí mostra ela se mudando. E eu jurava que a TT tinha, sei lá, uns 13 anos. Mas no filme mostra depois que ela tem 15 anos, na verdade. A TT tem essa personalidade toda tímida e toda excluída, porque tudo que ela vai falar, ela não pensa pra falar, e aí acaba saindo qualquer abobrinha da boca dela. Então ela mesma fala, eu não sou excluída à toa. Mas agora, mudando de cidade e mudando de escola, ela quer mudar de vida. E aí, gente, a interação com a família dela logo no começo me dá um pouquinho de raiva, assim, em alguns momentos. Porque ela mesma fala que ela sofre bullying da família dela. Assim, não é um bullying tão pesado, mas a avó dela e principalmente a mãe dela ficam pressionando muito ela com beleza estética, pra ela se depilar, pra ela fazer a sobrancelha, ficam falando do cabelo dela, ficam falando de tudo. Ai, mas você é muito depressiva, mas você não tem amigos, mas você não toma um sol, você é triste. Tipo, eles vivem falando isso pra ela, gente. E aí a TT vai pro primeiro dia de escola dela, e aí ela tenta puxar assunto com um menino muito fofo, pra mim ele é o personagem mais fofo do filme, que se chama Davi, ele tá lendo um livro totalmente excluído também, e aí ela vai falar com ele, ele dá atenção pra ela, ele conta da vida dele, ele é muito fofo com ela, muito educado, e aí é muito legal, porque assim que ela conhece o Davi, e ele vai contando da vida dele, que ele mora com os avós dele, por exemplo, que o irmão dele mais velho tá na faculdade, ela começa a imaginar cenas como o Davi, como se eles estivessem namorando na praia e tudo mais. E aí vai mostrando essas cenas pra gente da imaginação dela. E aí entra um menino na sala, loirinho, que é o oposto do Davi. E aí ele se chama Eric e ele vai falar com a TT e com o Davi também, pra cumprimentar, né? E aí ela fica completamente apaixonada por esse menino padrão. E aí é muito embaraçoso, porque na hora que ele vai cumprimentar ela, tem cabelo na boca dela, e aí ela levanta, e aí ao invés de ela falar um oi, ela fala cabelo. Aí ele, cabelo pra você também. Aí ela começa a se enrolar toda pra falar. Sabe aquela pessoa, na hora de falar, assim, banana toda, e aí começa a falar super rápido? Às vezes eu acabo me identificando sobre isso com a TT, porque às vezes quando eu vou falar eu também me embaraço toda e acabo falando muito rápido as coisas. E aí ela começa a falar muito rápido com ele, e aí ela chega no ponto que ela fala: então, é que tinha cabelo na minha boca e eu tenho muito pelo no meu corpo, só que eu não depilo por opção. Aí quando ela pensa assim, caramba, eu falei demais. Aí nessa mesma cena a gente conhece a pessoa que vai ser a rival da TT, que é a Valentina, né? A garota popular da escola que faz bullying com as pessoas. E sim, ela tinha que ser loira, gostar de rosa, e ela tinha que se chamar Valentina, né? Incrível. Aí, gente, o bullying que ela começa a fazer com a TT, ela fala, nossa, Teanira, que nome é esse? Aí ela começa a filmar com o celular dela a TT e ainda vai postar. Ela é super babaca com a TT logo no começo. E aí ela tá com uma amiga dela que se chama Laís, que vai ser importante pro filme também. Eu esqueci de mencionar esse comecinho que eu falei pra vocês, dela imaginar as coisas com o Davi, e depois, logo em seguida, o Eric entra na sala e tudo isso que ela imaginou com o Davi, ela começa a imaginar com o Eric, sabe? Eu acho que eles têm aquela liberdade pra mostrar isso no filme, porque muitos adolescentes, às vezes, principalmente entre 13 e 15 anos, eu acho, tem esse tipo de coisa. Não vou dizer que é uma fantasia, mas assim, às vezes você acha uma pessoa ali bonita e literalmente 5 minutos depois você já tá achando outra bonita e você não pode expor, você não pode falar e nem demonstrar. E isso o filme demonstra, sabe? Demonstra a imaginação da TT. Tudo que a gente não pode falar e demonstrar, no filme mostra. E eu vou dizer que eu não acho isso ruim, tá, gente? Eu gosto desse tipo de abordagem. Aí, a gente conhece nessa mesma cena mais dois personagens que também vão ser importantes pra TT, que é o Joca, que logo no começo ele já vai deixando claro pra TT que ele é gay, então ela não vai imaginar nada com ele.
E aí a gente conhece também a Samantha, que chega se apresentando pra TT. Então, assim, logo de início, ela tem aí esses amigos que ela conhece, que é o Davi, o Joca, que vai ser os dois melhores amigos dela, e a Samantha depois. E agora o crush dela é o Eric. Só que detalhe importante, o Eric namora com a Valentina, gente. Aí no caminho de volta pra casa, a TT ela vai andando com a Samantha embora. E aí elas estão super amigas, a Samantha quer fazer de tudo pra ela, quer agradar a TT, e a TT acha muito estranho. E aí ela descobre que a avó da TT, que conhece a Samantha porque elas são vizinhas, pagou a Samantha, né? Na verdade não pagou, mas pediu pra Samantha ser amiga dela. E aí a TT fica muito brava com a avó dela por causa disso, porque ela fala: vó, você quer que as pessoas sintam pena de mim? E aí a família toda concorda, né? Fala: sim, a pena é bom. A pessoa que sente pena, ela vai te dar um agrado, entendeu? Ela vai ser legal com você, porque ela vai ter pena de você. Gente, é um absurdo. Uma coisa que eu acho bem legal na filmagem desse filme é que todos esses personagens que a TT conhece, ela vai stalkear nas redes sociais. E aí o filme mostra pra gente a pesquisa que ela tá fazendo como se fosse a gente pesquisando, sabe? Então não mostra ela assim com o celular e tal. Mostra a tela toda como se fosse a rede social daquela pessoa e a gente tá observando, a gente que tá stalkeando aquele personagem. Inclusive, gente, quando a TT tá stalkeando o Eric, ela acaba sem querer curtindo uma foto dele, e isso era tipo de madrugada. E assim, um ponto negativo que eu acho sobre isso é o Eric namora, né? Mas a TT, ela fica tão encantada por ele que ela nem liga, ela não tá em cima dele descaradamente, mas ela não consegue nem disfarçar, sabe? Outra coisa que é mencionada no filme também, que a TT narra, é que ela tem hiperodrose, que é uma parada que deixa ela suando muito quando ela tá tensa, principalmente. E aí, gente, quando eles estão na aula de educação física, a TT, ela tá toda suada, assim, aí ela olha pro Eric, que também tá suado, só que ela fala: como que o suor dele é tão lindo, em mim é tão nojento? E eu acho muito legal a interação que ela tem com o Joca e com o Davi, que agora são os dois melhores amigos dela. A interação deles é muito boa, muito divertida, e o Davi, ele é um pouco mais nerd que os dois, né? E aí ele começa a perceber que a Laís, que é aquela best friend da Valentina, ela não faz a aula de educação física, gente. Dane-se. Ela tá na aula sentada quietinha no canto dela, com o fone, vendo uma série. E aí eu não vou saber falar agora o nome da série. E ele vê que ela também gosta dessa série, que é uma série super nerd. E aí ele já fica todo bobinho por ela também. Aí depois a gente tem uma sequência rápida de uma interação dela com a avó dela, que até que é legal, né? A avó dela não é assim, né? Uma completa sem noção. Até que ela é legal, ela só quer o bem da TT. E aí ela vai tentar cuidar dessa hiperodrose dela. Então ela vai tentar fazer yoga pra ficar mais calma, deixar de ser um pouquinho tensa. Eu também teria que fazer isso, porque eu sou muito tensa. Todos os meus sistemas são nervosos. E aí ela faz yoga, ela acaba passando alguns produtinhos ali nas regiões que ela vai suar mais. E aí vai mostrando essa sequência pra gente tocando uma música. E aí depois disso a gente vê que a mãe da TT, que ela tava parada, ela tava desempregada pra poder cuidar da filha, ela vai fazer uma entrevista. Então o pai dela e a mãe dela vão fazer entrevistas também. E aí, gente, a hiperodrose dela é salva, é curada, deu uma melhorada, então esse problema dela já foi resolvido. E aí, quando ela tá em outra aula de educação física, ela escuta que vai ter uma festa de aniversário da Laís. E aí ela fica toda empolgada, porque ela nunca foi numa festa. E aí ela quer muito ser convidada, só que ela não sabe como, porque a Laís não é amiga dela, né? Ela não pode chegar e assim se convidar. Aí ela comenta com os meninos, né? Com o Davi e com o Joca sobre essa festa, mas aí eles falam que eles também não foram convidados. E, cara, é muito legal a interação dos dois. Eu acho a Laís formidável. Formidável, né, safadinho? Para, Zeca. Aí, gente, eles têm um trabalho de escola pra fazer, que são 4 pessoas. E aí, claramente, eles vão fazer juntos. E aí o Davi fala: cada um faz a sua parte, e depois vocês me mandam e aí eu junto tudo. E aí a TT fala: não, vamos fazer todo mundo junto, porque eu não saio de casa, eu só vou pra escola e volto pra casa, eu tô topando qualquer coisa. Aí eles topam, né, fazer tudo na casa do Davi. E aí na saída o Eric vem falar com eles e pede pra poder entrar no grupo deles. E assim, a TT acha que o Eric ia fazer com a Valentina, só que ele não quer reprovar de ano, né? E como são os nerds da sala, e aí por puro interesse o Eric quer entrar nesse grupo. Então assim, gente, o Eric, ele já me irrita logo no começo do filme. E aí nesse mesmo dia, o Eric agradece eles por deixarem entrar no grupo e tudo mais. E aí ele fala: bom, tô indo pra praia, né? Porque tá tendo umas ondas legais e tal. Porque sim, o moleque ainda surfa. Eu esqueci de falar que ele, além de ser um popular da escola, ele é vocalista de uma banda e ele também surfa. Ponto final. Aí, com isso, a TT fica toda empolgada e chama os meninos pra ir pra praia também. E aí, pra eles poderem ver o Eric surfar, mas também pra se divertir, né? E aí, quando eles estão na praia, o Davi demora um pouco pra chegar, pra encontrar com eles. Então tá só a TT e o Joca.
E aí é muito legal, porque o Joca, ele sempre coloca a TT pra cima, porque ela se põe muito pra baixo, sabe? Ela fala, por que tem gente assim e gente assim, lindo que nem ele, sabe? E aí o Joca fala pra ela que ela não pode ser assim, que ela tem que se amar e tudo mais. Vergonha é só uma palavra fofa pra medo, tá? E é esse medo que impede da gente fazer as coisas que a gente mais quer. E aí com isso ele até fala um pouco da experiência que ele tem pra poder se assumir pra família dele e tudo mais. Então é uma cena bem legal. E aí nisso o Davi aparece e fala que o avô dele tava um pouco indisposto, né? Aí a gente já fica meio assim. E aí, mas que agora tá tudo bem. E aí o Eric sai do mar e vai encontrar com eles. E aí ela, nossa, que coincidência, você é por aqui. E eles falam que vão fazer o trabalho no sábado. Mas aí o Eric fala que vai ter a festa da Laís. E você não pode passar pro domingo. Aí a TT mete o louco. Festa? Não tô sabendo de nada. Vocês receberam um convite? Aí os meninos falam que não. E aí ela fala, bom, se a gente ir na festa sábado, dá pra passar o trabalho pra domingo. Mano, ela mete muito louco. E aí o Eric fala, ah, eu vou tocar na festa, posso levar uns amigos, vou mandar o convite pra vocês. E aí, depois o Eric vai embora, os meninos ficam meio assim de ir nessa festa, porque eles falam, ah, não é o tipo de ambiente pra gente, todo mundo sempre exclui a gente, tudo mais, porque eles também são excluídos. E aí a TT incentiva eles aí, porque ela fala, meu, vai ser o nosso momento, entendeu? A nossa chance de se divertir, de mostrar que a gente também existe. E aí o Davi fala que o irmão dele vai visitar eles nesse final de semana, então não dá. Ela fala, leva ele também, ele parece ser um cara legal. Sim, eu stalkeei ele. E ela não fala, mas sim, ela stalkeou ele, porque mostra isso no filme. E aí, com isso, eles topam ir na festa também. E a festa vai ser com o tema dos anos 60, então eles vão se encontrar na casa da TT, porque os avós dela têm aquelas roupinhas antigas e tudo mais, então já tem as fantasias pra festa. E aí, com isso, eles pulam no mar e vão se divertir. Cara, eu já falei pra vocês da interação desses três, que é muito legal. E, cara, eu vou pontuar uma coisa aqui muito importante, gente. Amizade entre meninos e meninas existem e são muito legais, tá bom? A interação que eles têm são muito legais. Eu acho muito importante passar isso num filme. Outra coisa muito legal que mostra tanto nesse filme quanto no filme Hélio, que eu assisti recentemente. Vamos deixar os meninos abraçarem os seus amiguinhos, entendeu? Tem muita gente que fica reprovando uma criança dar abraço na outra, sabe? As crianças são amorosas, as crianças têm que demonstrar carinho, isso é muito importante. Então não fica brecando, gente. Um menino pode abraçar o amiguinho dele, entendeu? E nesse filme mostra, no filme Hélio mostra também, e eu achei isso muito legal. E aí eles vão se encontrar na casa da TT, né, pra poder se arrumar, e o Joca chega primeiro, e ele chega com creme depilatório pra TT, pra fazer sobrancelha e bolso dela. E aí é muito engraçado, porque ele vai com ela pro quarto, e aí ela começa a gritar de lá, e os pais vão ver se tá tudo bem Tem certeza que você sabe fazer isso? Claro que não. com ela, né? O que tá acontecendo aí? Mas não, ela só tá se depilando. E aí o Davi chega com o irmão dele, que é o Dudu, e o Dudu vai ser muito importante também. E aí, logo de cara, quando o Dudu conhece a TT, eles já trocam olhares, então, né, já fica aquele climinha assim entre os dois. E aí eles se arrumam pra festa. E aí eles chegam na festa, é um lugar muito bonito, né? Ela tem dinheiro, a casa é grande e tal. E aí a festa tá muito legal. E tem umas cenas engraçadas que mostra, assim, uma coisa que vai acontecer com a TT, e aí mostra como tá sendo. E aí rebobina, não foi desse jeito. E aí quando eles entram, a TT já fica imaginando que ela tá entrando, e aí sobe no palco e começa a cantar com o Eric. Aí ela olha pra câmera, não foi bem assim, né? Volta e aí mostra ela cantando toda desafinada no meio das pessoas, é bem engraçado. E aí chega a Samantha e o Eric pra cumprimentar eles e tudo mais. E aí o Eric vai ficar com a Valentina, a Samantha olha assim, né, não gosta muito e sai. E assim, gente, um babado é que a Valentina e a Samantha, elas eram amigas no passado e aconteceu alguma coisa que agora elas não se dão mais bem. E aí, com essa cena da Samantha olhando pro Eric desse jeito, dá a entender que ela já ficou com o Eric no passado. E aí, beleza, o Joca começa a dançar com a TT e com o Dudu. E aí, a oportunidade que o Davi sai pra encontrar a Laís, que é a aniversariante, pra entregar o presente pra ela. E aí essa cena, gente, ela é bonitinha, só que ao mesmo tempo ela me revolta, porque quando o Davi dá pra ela um presente, que é um livro gigante, autografado pelos atores daquela série que eles gostam, ela gosta muito, ela fica toda empolgada, eles falam um pouco da série. Aí quando a mãe da Laís chega, chama ela fala... Davi, não conta pra ninguém que eu gosto dessas coisas de nerd, tá? Aí ele fica sem entender, aí ela fala, você entende, né? Tipo, é um lado dela que ela não quer demonstrar. E aí, quando ela vai encontrar com a mãe dela pergunta quem que é, e ela fala, ah, ninguém, mãe, é só um nerd da escola. Eu acho que isso o Davi não escuta,
Mas é muito triste, mano, ela agir assim com ele, sabe? Porque ele gosta dela e ele é muito bonitinho com ela. Aí a TT fica dançando com o Dudu lá dentro, tá muito calor e tal. Eles vão sair lá pra fora pra tomar um ar fresco. E aí a TT, ela consegue ser ela mesma com o Dudu, sabe? Ela não precisa ficar demonstrando a perfeição o tempo todo. E aí ele fala, me fala, o que tá passando na sua cabeça agora? E ela fala, eu tô com uma pereba aqui no braço. E aí ele age com tranquilidade. E ele fala, que legal, tem casquinha, posso tirar a casquinha? E aí, tipo, eles têm uma interação muito, muito legal, muito genuína. Quando eles olham, o Davi tá ali quietinho, triste. E aí eles vão até ele. E aí nessa cena, o Davi, ele fala, nada, eu só me lembrei o porquê que eu evito vir pra esses lugares e ficar com esse tipo de pessoa, sabe? E aí a TT fala pra ele, amigo, olha só, a gente tá se divertindo, olha só esse lugar, olha só essa vista, essa paisagem. E aí eles começam a olhar pro céu e o Dudu fala que o Davi entende tudo sobre estrelas, então eles falam sobre as estrelas. É muito bonitinha essa cena também. Eles dão uma animada no Davi, né? Gente, um detalhe, quando a TT saiu pra ir lá pra fora com o Dudu, o Eric fica de olho, então assim, ele também não tá gostando dessa interação dos dois. Mas, querido, você namora. Aí, nisso, gente, a Samantha chega passando muito mal, assim, pra TT e pede pra ela acompanhar ela no banheiro porque ela tá querendo vomitar. E aí elas vão pra um banheiro que fica bem no jardim, assim, bem distante da casa. E aí ela fala, não deixa ninguém entrar, fica tranquila que, né, eu tô bem, só vou entrar aqui pra vomitar. E a TT fica esperando do lado de fora. Nisso, lá dentro, a Valentina tá procurando o Eric. E aí puxa a Laís pra elas procurarem o Eric, porque a Laís fala, eu vi ele indo lá pro jardim. Quando elas vão, a TT fala, a Samantha entrou no banheiro pra vomitar. E aí a Valentina não acredita e fala, não, o Eric tá aí dentro com ela, tenho certeza. E aí a TT fala que não, aí o Joca aparece, né, pra poder chamar a TT. E aí, gente, sai do banheiro a Samantha e o Eric. E aí ele fala, eu tava no banheiro e a Samantha entrou passando mal, então eu ajudei ela. Aí a Valentina começa a acusar a Samantha de ter ficado com o Eric lá dentro. E aí, na hora, a TT acredita na Samantha, fala, né, não aconteceu nada, tenho certeza que não rolou nada ali. E aí a TT entra lá pra dentro com a Samantha pra ela ficar melhor. E aí, nisso, quando elas estão na sala, a gente vê a mãe da Laís chamando, Carol, Carol, desculpa, eu tô procurando minha filha. E aí elas ficam sem entender nada. Mas assim, tem uma hora que a TT olha um quadro e aí ela tá numa foto pequenininha com um bolo do lado escrito Laís Caroline. E aí ela sai andando pro corredor, e aí lá dentro a Valentina tá conversando com a Laís, e ela tá falando, as pessoas daqui deveriam se espelhar na gente, se inspirar na gente, porque somos melhores que eles, e blá blá blá, um discurso assim, sabe? E aí a TT escuta tudo isso, quando elas olham, a Valentina vê a TT, e aí humilha ela bem mais, sabe? A TT pergunta, por que você não gosta de mim? E ela fala, bom, porque você dá em cima do meu namorado descaradamente desde quando você chegou. Bom, isso meio que é verdade, né, TT? Aí ela começa a humilhar a TT pelas coisas físicas dela, então começa a falar do cheiro dela, do cabelo dela, de tudo dela, sabe? Fisicamente. E aí a TT sai chorando e pede pra ir embora com os meninos. E aí o Davi e o Dudu vão levar a TT em casa, e aí o Dudu vai acompanhar ela até a porta. E aí é muito legal que ela fala, amanhã eu vou na sua casa pra gente fazer o trabalho e a gente se vê e tudo mais. E aí o Dudu pede um beijo pra ela e ela fica com muita vergonha, porque ela fala, gente, eu ainda sou bebê. E aí ela faz assim, e aí ele fala, você tá doida? Você acha que eu ia te dar um beijo na boca sem o seu consentimento? Aí a Clara Castanho narrando fala, consentimento, que lindo! Depois dessa cena, a TT sobe no elevador e aí ela começa a imaginar o Eric e começa a imaginar o Dudu, porque nesse ponto do filme ela tá em dúvida entre os dois. E aí ela começa a imaginar, primeiro ela beijando um, depois ela beijando o outro, gente, terrível. E aí o pai dela pega ela no flagra beijando o espelho do elevador. Aí nas cenas seguintes a gente vê eles indo na casa do Davi pra fazer o trabalho juntos. E é muito legal essa interação. Os avós do Davi são muito fofinhos, gente. O avô dele, a avó são muito, muito gente boa, sabe? E aí eles estão fazendo o trabalho e o Eric chega atrasado. E aí a gente também descobre nessa cena que o Dudu tem uma ex-namorada também. E aí, como eu falei, o Eric chega atrasado. E aí ele fala que ele terminou com a Valentina. E aí a TT já fica assim, interessante. Depois do trabalho, o Eric convida a TT pra ir no ensaio da banda deles e ela topa. E aí, gente, quando ela tá indo pra lá, aí ela começa a narrar pra gente, olha, eu sei que eu não devia ter escolhido o Eric, mas assim, quando que uma garota que nem eu ia ser convidada pra um ensaio de uma banda, sabe? Como eu falei, ela se coloca muito pra baixo. E aí ela gosta muito do ensaio da banda do Eric e tudo mais. Ele canta sem camisa, todo suado, naquele calor. E aí sim, gente, eles acabam ficando. Aí a TT fica como? Nas nuvens, né? Só que aí, gente, ela volta pra terra imediatamente, porque a Samantha acaba contando pra ela que naquele dia ela ficou com o Eric no banheiro, sim.
Então, assim, gente, o Eric, ele é muito babaca, porque ele ainda tava namorando a Valentina. Então, naquele momento, ele traiu ela com a Samantha. E, assim, a Samantha fala, eu ainda gosto dele. Então, aparentemente, sim, eles já ficaram no passado. E aí, ela ainda gosta dele. E a TT fica arrasada. Só que ela fica muito brava com o Eric, né? Ela fala que a Samantha não teve culpa e tudo mais. E aí, segue pra próxima cena, é o dia da apresentação do trabalho. E aí, o Eric chega todo fofinho pra falar com ela. E ela fala, olha, cara, eu já sei de tudo. E por que você fez isso? E aí ele dá a pior resposta possível. Ele fala que ele foi criado desse jeito e que ele é vítima de uma sociedade machista, porque imagina você ficar escutando o tempo todo que você é lindo. Como que a sua cabeça ia ficar com isso? Ai, gente, pelo amor de Deus, esse menino me estressa. Aí ela fica, tipo, exatamente com essa cara que eu tô fazendo e que você tá fazendo aí, certeza. E aí eles vão apresentar o trabalho, só que aí dá um B.O. gigante. Por quê? Na hora que a TT vai colocar o trabalho deles, né, do grupo deles, o que aparece no telão, né, porque é um trabalho de slides, é o vídeo da Valentina lá no dia da festa, falando tudo o que ela pensava das pessoas da escola e que as pessoas tinham que se inspirar nela e não sei o que lá. Ela acabando com as pessoas, sabe? Aí ela fica muito brava com a TT, achando que a TT que expôs ela desse jeito. E assim, inibe totalmente o que ela falou. Isso me revolta um pouco, porque ela que fez merda, só que a TT que é culpada por ela ter exposto uma aluna, sabe? Por ela ter exposto uma colega dela. E aí a diretora chama todo mundo e fala pra TT que isso pode dar expulsão. Um detalhe que eu esqueci de falar pra vocês. Depois da cena que ela beija o Eric e tudo mais, que ela chega em casa, os pais da TT falam pra ela que talvez eles vão ter que mudar ela de escola, porque eles acharam um apartamento pra comprar, só que, né, é uma coisa, tem que ser uma coisa mais em conta e tudo mais, então eles não vão conseguir pagar o colégio dela, então tem que ser um colégio inferior. E aí ela fica muito chateada, porque ela fala, cara, finalmente eu tenho amigos, finalmente eu me encontrei, finalmente eu tô feliz. Por favor, não fazem isso comigo, vamos tentar um desconto maior nessa escola, porque o pai dela fala, ah, TT é uma boa aluna, talvez a gente consiga um desconto. Então eles não podem ter falhas com ela, sabe? Ela não pode ter nada na ficha dela que vá prejudicar isso. E aí a diretora pede que no dia seguinte os pais de todos os envolvidos ali vão pra escola. E a TT pensa, eu preciso provar minha inocência até amanhã. Mas aí, naquele mesmo dia, o Eric vai falar com ela e aí ele fala, você acha mesmo? Você pensa que eu sou assim, não sei o que lá? E aí ela fala, mano, eu acho que o seu problema é que você é egoísta, você tá perfeito, tá tudo suave aí com o seu cérebro, na sua cabeça linda, tá tudo certo com os shows que você faz, com o surf. O problema é que você só pensa em você, né? E aí, logo em seguida, a gente tem a notícia triste do filme, que é o avô do Davi falecendo. E aí eles vão pra lá e tem a cena do velório. E aí é muito triste, o Davi tá péssimo, é uma cena bem triste. Aí, gente, a gente vê a ex-namorada do Dudu indo confortar ele, tipo, abraçando ele, chamando ele de amor. E aí a TT começa a chorar e o Joca puxa ela e ele fala, minha querida, você não é o centro do universo, não. Vai chorar aqui por causa disso, tipo, cadê a noção, né? E aí, gente, depois que ela chega em casa do cemitério, olha, eu fico emputecida com essa cena, porque assim, ela chega em casa com a avó dela foi com ela nesse velório. E aí, ela tá com aquela carinha triste por tudo que tá acontecendo. Mano, o avô, que era um pai pro melhor amigo dela, faleceu. Tem que dar um clima de enterro mesmo, sabe? E aí, eles chegam e a família começa a jogar várias frases, sabe? Tipo, nossa, que carinha é essa? Né? Que carinha triste, amarrou o burro, não sei o que lá. Aí o avô dela oferece chocolate pra ela, sabendo que ela não gosta, né? Eles começam a falar que eles não aguentam mais ela de cara triste. E aí a Clara Castanho dá um show de atuação, porque ela começa a chorar e ela grita com eles e ela fala, por favor, me deixa em paz, eu não aguento mais. Aí ela fala, me deixam ser triste, me deixa chorar, me deixa sofrer. Eu não consigo ser que nem vocês, que vê o mundo acabando e fica com cara de paisagem. Eu não consigo ser assim, eu sofro, eu choro. Me deixa ser assim. E eu me identifiquei 100%, né? Porque eu sempre fui a adolescente depressiva. Chega! Me deixa em paz! Me deixa! Eu não tô de pote amarrado, eu não tô a seda! Deixa ser triste! Me deixa ficar triste! Que bom que vocês conseguem ver que o mundo tá acabando e continuar com cara de paisagem! Eu não! Eu choro! Eu sofro! E aí eu acho que eles caem na real, né? Porque fica todo mundo em silêncio. Então, ótima cena. E aí nós temos as cenas finais do filme, que é o seguinte. A TT precisa provar a inocência dela. E como que ela faz isso? Ela é muito boa em stalkear as pessoas, né? E aí ela entra no perfil de todo mundo que tava na festa naquele dia. E aparentemente todo mundo postou
foto na mesma hora, vídeos na mesma hora, né? No mesmo momento em que o que eles estavam fazendo, conveniências de roteiro. E aí ela consegue ver, por quê? Ela vê todos os vídeos de todo mundo que tava na festa e aparentemente, como eu falei pra vocês, foi na mesma hora que tava tocando uma música em específica. E pela batida da música, a TT consegue saber, de acordo com os vídeos e pela batida, o que cada um tava fazendo na hora da festa, onde que cada um tava, pra poder ir eliminando os culpados. E aí, com isso, ela acaba chegando na conclusão e também no plot do filme. Revela pra gente que quem expôs a Valentina, na verdade, foi a Laís, que é a melhor amiga dela, a dona da festa. Na verdade, quem filmou a Valentina foi a mãe da Laís, ela consegue perceber isso nos videozinhos. O que acontece, gente? Ela conta que, na verdade, quando a Laís e a Valentina eram crianças, a Laís tinha o nome de Caroline, que é o segundo nome dela, e aí a Valentina fazia muito bullying com ela, quando elas eram crianças, tipo, muito bullying. E a Laís foi diagnosticada com depressão sendo uma criança. Ela ficou tão mal que a mãe dela ajudou ela a mudar a aparência dela. Gente, uma criança. Ela mudou o nariz, fez a harmonização e começou a ser chamada pelo primeiro nome. E aí, na adolescência, ela virou melhor amiga da Valentina pra poder se vingar dela. E assim, ai que broxante, cara. Como que você se vinga de uma pessoa dessa? Você posta um vídeo expondo o que ela já acha de todo mundo, o que ela já fala pra todo mundo. Que vingança é essa, cara? Que vingança. Mas tá bom, a gente abraça, é um filme teen, é um filme pra criança. Eu tive depressão com 8 anos de idade, você sabe, Valentina? O que é uma criança ser diagnosticada com depressão? E aí a Laís confessa tudo isso que eu contei pra vocês. Aí a Valentina sai, tipo, toda envergonhada, chorando e tudo mais. E aí a gente tá no desfecho do filme. A Valentina fala que ela não tinha ideia do quão mal ela fazia pras pessoas falando tudo que ela falava. Meu Deus do céu. E aí a TT dá um abraço nela. Ela fala, bom, acho que você só precisa de um abraço. Elas se abraçam, se resolvem, fica tudo bem, todo mundo aplaude. E aí a gente descobre também que o Dudu não voltou, na verdade, com a ex dele. Ela só tava ali sendo uma amiga pra ele naquele momento. E aí o filme termina com a gente vendo as últimas cenas dos desfechos, né, dessa história. Então a família da TT se mudou de casa, eles conseguiram um lugar novo, a TT pode continuar no colégio. E ela aparentemente vai ficar com o Dudu, que é a nossa melhor escolha. E aí a cena final são todos esses, né, toda essa galera reunida na praia, se divertindo. E assim, galera, aparentemente a Samantha ficou com o Eric até o final, porque eles ficam bem agarradinhos juntos e tudo mais. A TT fica com o Dudu. Não é mostrado que o Davi ficou com a Laís, mas eles estão ali no grupo. O Joca aparece com um namoradinho também. E aí eles encerram cantando a música oficial do filme, né, o Eric tocando o violão e eles cantando. E só alegria, né? Só alegria, adolescente não tem problema de adulto, então tá tudo certo. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, morceguinhos. Me contem aqui nos comentários quais merdas que vocês faziam quando eram adolescentes. O que vocês faziam, gente? Vou deixar aberta aqui nos comentários uma caixinha de revelação, uma carta aberta pra que você me conte todos os seus segredos sombrios da sua adolescência, hein? Deixa o like e se inscreve no canal pra não perder os próximos conteúdos. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!